Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos. Porque com a graça de Deus estamos começando aqui na nossa rede Século XXI, o nosso programa Vida e Saúde. O programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas, gente. E a gente vai aprendendo o nosso corpo, vamos aprendendo a nos proteger daquelas doenças oportunistas que querem roubar a nossa saúde, querem roubar a nossa tranquilidade, a nossa paz, viu? Para você, muita paz, muitas alegrias, muitas bênçãos, muita saúde. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Diogo Anderle, ele é neurocirurgião e nutrólogo. Se tem alguém nesse planeta, minha gente, se tem alguém nesse planeta que entende hoje do assunto vitaminas, suplementação alimentar, enfim, está aqui hoje. É a nossa oportunidade, minha e sua, de entendermos tudo sobre esse tema. Será que o nosso corpo ele tem todas as vitaminas, precisa de todas? Será que a gente não está ingerindo demais, um excesso umas em detrimento de outras? Como equilibrar? Que sinais que o nosso corpo dá que está faltando aí algum tipo de vitamina? Tudo isso nós vamos aprender hoje com o Dr. Diogo, viu? Mas não é só isso não, gente. Depois de um momento também especial, onde eu quero rezar com você e por você. A nossa superprodução preparou uma matéria sobre vitaminas, enfim, uma história muito interessante, e nós queremos assim, convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Diogo sobre o tema de hoje, vitaminas e suplementação alimentar. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe você e vamos à matéria. Para termos uma boa saúde, alguns fatores são importantes, como boas noites de sono, boa higiene, prática de esportes e, claro, uma alimentação balanceada. Isso porque o nosso corpo precisa de vários nutrientes. E como não existe um único alimento com todos esses nutrientes, a gente tem que comer de tudo um pouquinho. Pensando nisso, nós viemos até um hortifruti na cidade de Valinhos para conversar com a NutriChef Estela Hermann, que já está aqui. Tudo bem? Tudo bom, Ana? Tudo jóia. A gente vai falar hoje um pouquinho de quais são os alimentos indispensáveis para a nossa alimentação, né, Estela? Isso mesmo, Ana. É tão importante a gente investir na alimentação saudável, que esse alimento que você vai colocar na sua casa, esse alimento que você vai preparar para as pessoas que você gosta, para as pessoas que vivem com você, que seja de boa qualidade, porque quando você investe num alimento in natura, num alimento realmente verdadeiro, o resultado só pode ser o melhor. E então fomos às compras, pensando em uma família de 3 a 4 pessoas e alimentos suficientes para uma semana. Depois do carrinho cheio, a NutriChef separou os alimentos por grupos, começando pelo grupo das saladas. Quando você faz uma salada antes do prato principal, a probabilidade de você errar, ou seja, exagerar, é muito menor. Além disso, você ganha muitos nutrientes, muitos benefícios, muitas vitaminas. E para temperar sua salada, a especialista sugere o uso de limão, que é rico em vitamina C. Quando você associa a vitamina C ao ferro, você tem uma biodisponibilidade muito maior, ou seja, vai entrar na sua corrente sanguínea muito mais fácil. De acordo com a Estela, também devemos priorizar os alimentos orgânicos e higienizar sempre as hortaliças. E é importante diversificar as saladas. Gosto de colocar sempre alface e acrescentar um outro tipo de folha, seja um agriãozinho, seja uma rúcula, um almeirão, uma mostarda. E não deve misturar, por exemplo, a beterraba com a cenoura. Por quê? Porque ambos têm índice glicêmico médio a alto, então a absorção desse carboidrato é muito rápida. E por falar em carboidrato, a Estela explica que existem 3 tipos. O carboidrato simples, que inclui, entre outros legumes, a mandioquinha, o chuchu, a beterraba, a cenoura, a mandioca. Tem o carboidrato complexo, que entram, por exemplo, a batata doce, a abóbora japonesa. E tem o carboidrato íntegro, que fazem parte a berinjela, a abobrinha e outros. Para quem tem diabetes, para quem está pré-diabético, para você que é idoso, que não faz tanta atividade física quanto deveria, para você que quer emagrecer, a gente deve priorizar o carboidrato íntegro. E quando você praticar atividade física, você utiliza o carboidrato complexo. Geralmente crianças, adolescentes podem e devem abusar, entre aspas, tudo tem uma quantidade certa, dos carboidratos mais simples.
O outro grupo de alimentos é o das hortaliças, que podem ser refogadas ou cozidas. Essas verduras aqui você deve escolher um tipo para o almoço e um tipo para o jantar. Então vamos supor, eu escolhi o brócolis ramoso para a hora do almoço, no jantar eu vou utilizar um repolho roxo, ou então vou utilizar uma vagem. Então você deve sempre procurar diferenciar do almoço e do jantar. Além das hortaliças serem ricas em fibras, nutrientes e minerais, elas são fontes de zinco, selênio, magnésio, manganês, ferro e outros. E por fim, chegou a vez dos temperos. O que é importante? Você usar e abusar dessas ervas aromáticas na sua finalização do preparo. E a cebola, o alho poró, o alho comum, você deve utilizar no início da preparação. Então você vai fazer um feijãozinho, você vai refogar ou com alho e cebola, ou então só com alho, ou então só com a cebola. Isso você faz com o quê? Uma colher de sopa de azeite, ou quem gosta de utilizar óleo, uma colher de sopa de óleo. Então você também deve aprender um pouquinho mais como prepará-los para que esses alimentos que são saudáveis não se tornem alimentos nada saudáveis. Que matéria bem feita, que matéria gostosa, deliciosa, né? Salada é tudo de bom, né, gente? Os vegetais são tudo de bom, viu? Hoje o assunto é muito importante, vamos falar sobre vitaminas, suplementação e vamos usar com ele com muito carinho, gente. Ele já esteve aqui no programa, foi muito solicitado, graças a Deus, encontrou um tempinho na sua agenda para voltar, para entrar na sua casa hoje para falar sobre vitaminas e suplementação. Nosso amigo Dr. Diogo Anderle, neurocirurgião e nutrólogo. Seja bem-vindo, doutor. Que alegria recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu sempre digo assim, e eu não estou exagerando, doutora, as pessoas assim, elas têm um costume, quem acompanha o Vida de Saúde, de aumentarem o volume da televisão, porque não querem perder nenhuma das suas explicações, viu, doutor? Que bom. Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, eu estava me preparando para o programa, fui atrás, assim, eu gosto de ver muito a etiologia, as origens dos nomes, assim. Aí descobri, o senhor me corrija se estiver errado, que um polaco, lá no 1900 e por aí, 1800, e 1900, enfim, faleceu em 1967. Casimir Funk, não funk, tá, gente? É Funk. Ele deu o nome, né, da vitamina, vital, a mina, né? Mina, que é os componentes orgânicos do nitrogênio, a base de nitrogênio. Aí surgiu o nome vitamina. É isso mesmo, doutor? Assim? Isso. Quando ele descobriu, né, acreditava-se que todas as vitaminas tinham essa base, né, essa base molecular. Hoje em dia sabe-se que não, mas o nome persistiu. Vitamina. Vital, algo vital. Isso. Diz que também na língua árabe, vitamina, significa fiel, né? Aquele que é digno de confiança. Então, vitamina, aquilo que é digno de confiança para a nossa saúde, viu? Então, hoje vamos falar sobre vitamina e suplementação. Doutor, assim, a gente viu a matéria muito bem feita, assim, o nosso corpo, ele tem todas as vitaminas, precisa de todas as vitaminas, quantas tem, enfim. Eu já vou sair, vou deixar o senhor falando sozinho o programa inteiro, tá? Certo. Que o assunto é longo. É longo. Bom, em relação à necessidade, sim, ele precisa de todas as vitaminas, né, que nós conseguimos metabolizar, que o nosso corpo consegue utilizar, em diferentes quantidades. Existem alguns tipos de vitaminas, né, que são mais, não vou dizer mais necessários, mas são consumidos numa quantidade maior pelo organismo do que outras. Isso também varia muito da necessidade de um determinado indivíduo. Se ele se encontra numa determinada fase da vida dele, por exemplo, se uma ele é mais gestante, atleta, se ele é mais isso. Também, o tipo de atividade, ou às vezes até condições vinculadas a doenças que fazem com que ocorra um consumo aumentado ou às vezes a perda exagerada de determinados tipos de vitamina. Mas todas são necessárias, existem inúmeras. A gente vê que, doutor, assim, muito hoje está assim, falando-se muito a vitamina D, a famosa vitamina D. A vitamina do sol, não é do sol, o sol, né, não tem vitamina.
ele vai despertar, né, despertar a nossa exposição ao sol, desperta, né, a vitamina D. Por isso que é importante, de vez em quando, dar uma passadinha no sol lá, deixar aquela bronzeadinha, doutor? Exatamente. A vitamina D, ela é um composto que é derivado do colesterol, que fica nas células da pele. Quando você se expõe à radiação ultravioleta, a uma determinada faixa de comprimento de onda, ela começa a ser convertida em pré-vitamina e depois em vitamina D. Ganha corrente sanguínea, sofre outras transformações e vai realizar as funções delas. O sol, sim, ele é muito importante. O ideal é que nós pudéssemos obter a quantidade adequada de vitamina D com a exposição solar. Hoje em dia, sabe-se que isso aí é um pouco mais difícil do que era no passado, até em virtude, né, dos riscos à exposição solar exagerada. Mas ela é a principal a fonte solar, exatamente, é a principal fonte de desenvolvimento da vitamina D, que está numa forma latente na pele. O que faz, o que fazem as vitaminas em nós, doutor? Elas atuam... Para que servem, na verdade? Para que servem, né? Elas atuam como cofatores, né? Ou seja, elas atuam em associação com outros elementos do corpo, no desenvolvimento de várias funções orgânicas, ou seja, para o nosso coração estar batendo, para o cérebro estar funcionando, para o nosso osso suportar o peso do corpo, para o crescimento dos dentes, para a formação dos músculos, existe uma necessidade de crescimento de proteínas, uso do açúcar do sangue, da glicose, das gorduras, e as vitaminas proporcionam toda a maquinaria energética para que isso ocorra. Elas atuam no sistema imune, na transformação de certas substâncias para eliminação do corpo, ou seja, todo e qualquer mecanismo do nosso corpo de funcionamento normal ou em vigência de uma doença necessita do uso dessas vitaminas. O termo que a gente usa são cofatores. Ok. Ô, doutor Diogo, como é que eu sei, né, que eu não tenho vitamina suficiente? Um exame de sangue, né, vai relatar, né, que eu não tenho... Eu posso chegar e pedir, eu quero um exame de sangue para ver se eu tenho todas as vitaminas. É o exame de sangue, doutor? Sim. Na verdade, você pode fazer uma análise mais pormenorizada, analisando a disponibilidade sanguínea de algumas vitaminas. Nem sempre isso é tão fácil, porque a dosagem sanguínea eventualmente pode não estar refletindo se aquele indivíduo está com uma disponibilidade adequada de determinada vitamina. Mas você pode ter, por exemplo, algumas alterações num hemograma simples, que é o exame de sangue mesmo, que pode indicar deficiência de algumas vitaminas. Por exemplo, a pessoa pode estar com uma anemia, e daí quando ela olha lá, vê que as hemácias, né, que são as células sanguíneas vermelhas, estão aumentadas. Você pode imaginar que ela está tendo alguma deficiência ou de vitamina B12 ou de ácido fólico. Ou seja, um exame de sangue simples pode te direcionar para alguma coisa, mas você pode investigar baseado na história clínica do paciente, do exame físico e de algumas histórias do dia a dia do indivíduo, algumas queixas específicas, você pode pesquisar individualmente alguns tipos de vitamina. Ô, doutor Diogo, eu posso também dizer assim que essa deficiência, digamos, de vitamina pode ser momentânea, circunstancial, ou já pode fazer, como o senhor falou assim, o histórico, a pessoa já vem com essa carga deficitária há muito tempo? Ela pode ser momentânea e circunstancial, sim. Você pega, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia para emagrecer, tá? Ela, porventura, depois da cirurgia, desenvolve vômitos. Muitas vezes ela acaba espoliando, ela acaba perdendo toda a quantidade de vitamina B1, que é a tiamina dela, que os estoques são muito reduzidos, duram 20 dias mais ou menos. E às vezes numa condição dessa, o paciente pode desenvolver uma série de sintomas e você repõe aquilo ali. Ou seja, foi algo pontual, circunstancial, vinculado a um quadro clínico. Ô, doutor Diogo, como eu não sei a quantidade de vitamina que eu tenho, então eu quero me garantir um pouco e eu vou lá na farmácia, hoje até no posto de gasolina tem, eu vou lá e compro aqueles complexos de vitamina, de A a Z, né? Certo. Então eu começo a tomar por conta própria, está me ajudando, não está me ajudando, vai me ajudar, tem umas que são em excesso, como é que é?
essa é uma questão, assim, eu não vou dizer que é difícil de responder, mas ela é um tanto que Primeiro delicada. é a automedicação, né? Exatamente, porque a questão do uso das vitaminas tem que ser individualizado. Muitas vezes a pessoa tem uma alimentação totalmente adequada e ela não requer uma suplementação extra e nem ela se encontra num quadro de, por exemplo, não é uma gestante que às vezes precisa de vitamina A, às vezes ácido fólico a mais. Então, às vezes o indivíduo tem uma sensação no corpo de fadiga, esquecimento e ele imagina, não, deve estar faltando vitamina e acaba usando. Só que aqueles componentes multivitamínicos, eles possuem variações na quantidade de vitamina que dosagem, às vezes, né? Exatamente, que às vezes não são necessários para você e a pessoa tem uma falsa ideia que aquilo está funcionando. Entendi. Para alguns indivíduos aquilo pode ser muito bom, mas eu vou dar um exemplo. Você tem, por exemplo, uma pessoa que está com uma deficiência de vitamina D, isso não foi mensurado, não foi feito nenhum tipo de exame para poder averiguar isso aí, e ele está usando aquele suplemento certo de que está tendo uma quantidade adequada de vitamina D, sabendo que às vezes você tem que fazer uma suplementação, inclusive com doses muito superiores à indicação recomendada diária, para você obter uma resposta. E a gente sabe da influência hoje em dia da vitamina D e de outras, inclusive. O que acontece, né, com o nosso corpo, a falta de vitamina? O que acontece com essa sobrecarga de vitamina? Olha, a sobrecarga... O pouco e o muito, o hiper e o hipo. Né? Bom, assim, são duas respostas bem grandes, né? A falta de vitamina, né, ela pode, a depender do tipo de vitamina... A famosa avitaminose? Isso, a vitaminose ou hipovitaminose. A curto prazo, igual a deficiência de vitamina B1 num paciente que já está propício, ou a longo prazo, por exemplo, a vitamina B12, se você está com o estoque dela bem, você pode entrar num quadro de carência dela e ter reserva por 2 a 5 anos no fígado. Ele segura bem isso aí. Então, a depender de cada vitamina, o paciente pode apresentar alguma coisa. Então, eu vou dar alguns exemplos. A pessoa pode começar a desenvolver fraqueza nas pernas, perda de sensibilidade. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Perda de sensibilidade, esquecimento, quadros, às vezes, psiquiátricos, e você vai pesquisar, ela está com uma deficiência de vitamina B12, anemia em associado. Um paciente, às vezes, começa a ter quadros de infecção de repetição, dificuldades de cicatrização, você vai ver, está com deficiência de vitamina C, vitamina C principalmente, que atua aí no sistema imunológico. O paciente às vezes está com muito pouca energia, está tendo cansaço, fadigando demais, você analisa ele, você vê que ele está com uma deficiência global de vitaminas do complexo B, tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina. Às vezes o paciente tem uma alteração intestinal. É uma sina, viu? É uma sina. Exatamente, é uma sina. Então, assim, alterações visuais, pode ser uma deficiência de carotenos, vitamina A, ou seja, a vitamina D também influencia na questão do sistema imunológico, osteoporose desencadeada, às vezes sem uma causa, com certeza não é só por falta de vitamina D, tem uma série de outros fatores envolvidos, mas o paciente pode estar com falta. E a hipervitaminose acontece na grande maioria das vezes por uma questão meio que ou de exagero da pessoa, de usar uma determinada vitamina em detrimento de outras, ou às vezes por um exagero nosso mesmo, de prescrever umas doses altas e esquecer que aquilo ali às vezes acumula. Nós temos 2 tipos de vitamina no organismo, assim, grupos. Solúveis e indissolúveis. Isso, as hidrossolúveis, né, que são solúveis em água, e as lipossolúveis, que são vitaminas que são solúveis na gordura. Muito dificilmente você vai ter uma intoxicação pelas hidrossolúveis. Você pode ter efeitos colaterais. Por exemplo, vitamina C em excesso pode dar cálculos renais, diarreia. Né? São complicações, mas toxicidade é mais difícil. Mas você pode desenvolver uma toxicidade grave, às vezes, exatamente, por um excesso de vitamina A, que é lipossolúvel. Por exemplo, a pessoa pode começar a desenvolver dor de cabeça severa,
que é uma coisa que nós chamamos de pseudotumor cerebral, uma hipertensão intracraniana. Gente, olha, o papo está muito bom. Você viu que eu comecei bombardeado com as minhas perguntas. Eu quero saber, eu estou interessado. Enfim, meu corpo precisa de vitamina, assim. E eu quero perguntar para você, e a sua pergunta? Cadê a sua pergunta? Então vai mandando para cá, aproveita o intervalo, liga para o seu vizinho, liga para o seu vizinho. Tá meio amarelado, tá isso, aquilo, tá... Liga para cá, falta de vitamina. Liga que o Dr. Diogo que vai tentar nos ajudar, viu? Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência temos muito mais informações para você. Vídeo de Saúde, é seu, volta já.